Sejam bem-vindos ao canal Palavra EBD, com o professor André Bernardo. Eu sou seu assistente virtual, e estarei comentando a lição desta semana da classe dos adolescentes, com o título, José, chamado para viver o plano de Deus. Revista, primeiro trimestre de 2025, classe Adolescentes. Tema, Gênesis, o livro dos grandes começos. Comentarista, João Paulo Mendes. Leitura bíblica. Gênesis, capítulo 37, versos 3 a 11 e versos 23 a 28. A mensagem. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Gênesis, capítulo 45, verso 5. Objetivos. 1. Ensinar a história de José. 2. Explicar que todas as coisas cooperam para o bem dos que são guiados por Deus. 3. Mostrar a importância do perdão. Este é o momento ideal para você inscrever-se em nosso canal e ativar as notificações para receber nossos conteúdos. Postamos as aulas preparatórias da classe dos adolescentes e adultos toda semana, também vídeos curtos de perguntas e leituras relacionadas com as aulas. Participe! Quando você se inscreve em nosso canal, passa a fazer parte da nossa corrente de oração e também da nossa classe preparatória. Vamos descobrir! Para quem gosta de histórias emocionantes, a vida de José é realmente um desses relatos de tirar o fôlego. Ele era um jovem sonhador. Era amado pelo pai, mas odiado pelos irmãos. Os problemas de relacionamento com os irmãos eram grandes. Ele acabou sendo vendido como escravo pelos próprios irmãos. Porém, José temia a Deus. Vamos aprender mais sobre a vida desse filho de Israel. Primeiro ponto. Quem era José? Assunto: um filho amado de Israel. José, o primogênito de Raquel. José era o filho mais velho de Raquel, a esposa amada de Jacó. Favoritismo de Jacó. Jacó amava José mais do que a todos os seus outros filhos. Demonstração de amor. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa, de várias cores e mangas compridas. Conflitos familiares. O favoritismo de Jacó por José gerava atritos e conflitos entre os irmãos. Assunto 2. O jovem que sonhava. Vejamos os sonhos de José, que acabou causando conflitos entre os irmãos e seus pais. Sonho de José no campo. José e seus irmãos amarrando feixes de trigo. Feixe de José se levantava. Feixes dos irmãos se curvavam em reverência. Sonho de José com os astros. Sol, lua e 11 estrelas se curvavam diante de José. Interpretação dos sonhos. Representavam toda a casa de Jacó se abaixando diante de José para honrá-lo. José não era soberbo e não queria humilhar seus irmãos. Os sonhos revelavam o que Deus faria no futuro. Reação dos irmãos. Os sonhos despertavam a ira dos outros filhos de Israel. Assunto 3. Relacionamento com seus irmãos. A relação de José com seus irmãos não era boa, devido a um erro de seu pai que o favorecia mais que aos outros. Preferência do pai. José era preferido pelo pai. Seus sonhos aumentavam o ódio dos irmãos. Relacionamento difícil no lar. Indicação de que coisas boas não aconteceriam. Casa dividida traz o mal. Conselho cristão. Zelar por uma convivência agradável com irmãos e pais. Buscar paz com todos, sempre que possível. Vejamos Romanos, capítulo 12, verso 18. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Segundo ponto. O sonhador no Egito. Assunto 1. José, de filho a escravo. Missão de José. José foi enviado para verificar o bem-estar de seus irmãos e dos animais. Trama dos irmãos. Irmãos de José tramaram matá-lo ao avistá-lo. Motivação: ódio e inveja. Ação contra José. Túnica de José foi arrancada. José foi jogado num poço e vendido como escravo. Encobrimento. Irmãos mataram um animal e sujaram a túnica de sangue. Sugeriram a Israel que José havia sido devorado por uma fera. Reação de Israel. Israel foi enganado e ficou enlutado pela suposta morte de José. Destino de José. José foi levado para o Egito e vendido a um oficial e capitão da guarda de Faraó. Assunto 2. José na prisão. José como escravo no Egito. Tornou-se um escravo comum. O Senhor Deus estava com José. Prosperidade na casa de Potifar. Deus fez José prosperar. Responsável pela administração de todos os bens de Potifar. Cobiça da esposa de Potifar. José era belo e simpático. Esposa de Potifar queria um relacionamento com José. José recusou. Acusação e prisão.
Esposa de Potifar acusou José de cometer um crime. José foi mandado para a prisão injustamente. Bênção na prisão. O Senhor estava com ele e o abençoou. José conquistou a confiança do carcereiro. Assunto 3. O jovem que interpretava sonhos. Dom especial de José. Interpretação de sonhos concedida por Deus. Interpretação na prisão. 2 homens tiveram sonhos. José interpretou, um seria absolvido e o outro condenado. Tudo aconteceu conforme a interpretação de José. Sonho do rei do Egito. Passados 2 anos, José ainda estava preso. Rei do Egito sonhou com coisas perturbadoras. Ninguém conseguiu interpretar os sonhos. Lembrança do chefe dos copeiros. Chefe dos copeiros lembrou-se de José e sua interpretação correta na prisão. Faraó ordenou que trouxessem José. Interpretação diante de Faraó. José interpretou perfeitamente os sonhos. José esclareceu que o entendimento vinha de Deus. Mensagem dos sonhos. 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de pobreza e fome. José aconselhou Faraó a escolher um homem inteligente para administrar o país. Sugestão de reservar a 5ª parte das colheitas durante a fartura. Deus com José na corte. Deus estava com José, agora na corte do rei. Se você está conosco até este momento do vídeo, é porque o conteúdo está sendo significativo para você. Por isso queremos lhe agradecer e pedir se é um novo espectador. Inscreva-se em nosso canal. É só clicar, você não paga nada, mas passa a receber vários conteúdos relacionados à Escola Bíblica Dominical. Também ative as notificações, dê o like no gostei e comente. Se tiver dúvidas, nós podemos te ajudar. Faça parte da nossa classe preparatória e também da nossa corrente de oração. 3º ponto. José, o governador. Assunto 1. O governador do Egito. Nomeação de José. Faraó nomeou José como governador do Egito, responsável por administrar toda a terra do Egito para enfrentar os anos de fome. Sucesso de José. Bem-sucedido em tudo porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Característica marcante notada por Faraó. Idade e início do trabalho. José tinha 30 anos quando se tornou governador. Começou a trabalhar, viajando por todo o país. Preparativos para a fome. Preparou armazéns e reservou mantimentos em vários lugares. Guardou muitíssimos cereais. Família de José. Casou-se e teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Assunto 2. O reencontro de José e seus irmãos. Período de escassez. Chegada do período de fome, conforme anunciado por Deus. Havia fome entre muitos povos, mas no Egito havia mantimentos. Viagem dos irmãos ao Egito. Israel enviou seus filhos ao Egito para buscar alimento. Irmãos de José se prostraram diante do governador, cumprindo o sonho de José. Reconhecimento e estratégia de José. José reconheceu seus irmãos, mas não se revelou. Usou estratégias para que buscassem Benjamim. Compra de mantimentos. Irmãos compraram mantimentos e não reconheceram José. Voltaram ao Egito com Benjamim devido à fome contínua. Tratamento e descoberta. Foram bem tratados ao chegar ao Egito. José descobriu que seu pai ainda estava vivo. Retorno e revelação. Irmãos de José iriam retornar para casa, mas foram feitos a voltar ao Egito. José revelou sua identidade aos irmãos durante o encontro. Assunto 3. Todas as coisas cooperam para o bem dos filhos de Deus. Encontro emocionante. José chorou diante dos irmãos que o venderam como escravo. Reencontro com a família e oportunidade de rever seu pai. Plano de José. Ordenou que os irmãos retornassem para buscar toda a família. Família deveria morar no Egito devido aos 5 anos de fome restantes. Retorno dos irmãos. Informaram a Israel que José estava vivo e era governador do Egito. Reencontro no Egito. Israel e José se abraçaram e choraram por muito tempo. Propósito de Deus. Jornada de José não foi fácil, mas Deus estava no controle. Deus usou José para preservar a vida de toda a sua família. Todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos, capítulo 8, verso 28. Conclusão. A história de José ensina que devemos confiar em Deus. Embora algumas situações sejam inexplicáveis em nossas vidas, devemos ter a certeza de que Ele está cuidando de nosso futuro e nos conduzirá em direção aos seus propósitos. Reveja todos os pontos. Ponto 1. Quem era José? Ponto 2. O sonhador no Egito. Ponto 3. José, o governador. Esperamos você na próxima aula. Lembre-se, quem não senta para aprender, não está preparado para ensinar.